Boa noite, gente. Deus abençoe a sua vida. A minha esposa não veio porque ela está de cama mesmo. É uma gripe forte, né? Não é nada assim tão, não é tão grave, né? Mas amanhã eu pedi para ela vai ao médico para ser medicada, para poder estar bem. Mas ela mandou aquele abraço forte, para a igreja, para todos vocês. Sempre que a gente pode, que a gente tem oportunidade, a gente sai lá da sede, sim, vai pregar. Mas aqui, há quantos anos que eu não vinha para cá? Então, fiquei maravilhado. A cidade está diferente. Também a igreja está bem diferente, Pastor Yolanda, parabéns. A vocês, parabéns a todos. A igreja bem cuidada aqui, que coisa linda, E templo é templo, A gente cuida, a gente lava, limpa, mas e as pessoas? Tão lindas, tão bem cuidadas, tão maravilhosas. É isso que alegra o nosso coração, saber que o povo de Deus aqui está sendo bem tratado, bem cuidado, E a gente só escuta coisa boa daqui dessa igreja, graças a Deus. Isso é bíblico, Que bom, eu tenho boas notícias de vocês, Isso é a graça do Senhor, eu sei disso. Mas está aqui a pastora Yolanda, também os seus escudeiros, o grupo do louvor, os obreiros daqui da igreja, Irmão Jefferson, irmão Nicola, irmã Evelyn, que com tanto carinho e tanto amor, eles gostam, viu, irmãos? Eles gostam de vocês, Eles ficam antecipadamente falando lá, pastora, não mexe conosco, hein? Faz favor. Não que a pastora queira mexer, mas eles já estão antecipadamente dizendo, olha, nós estamos bem, tá? Nós estamos bem, nós estamos felizes, então, graças a Deus. Isso é tudo, não é o grande amor de Deus por nós. Bom, a palavra hoje é a mesma palavra que foi pregada na sede pela manhã. Eu preguei lá. Então, o tema do ano é reconciliação. O tema geral, o tema anual, E temos um tema mensal e temos um tema de cada domingo. Então, eu trago para vocês o mesmo tema que foi pregado lá. O tema do ano, tempo de reconciliação. O tema de agosto, família, lugar de constante reconciliação. O tema desse domingo, a reconciliação sempre começa com o perdão. Alguém tem alguma dúvida? O texto que nós vamos ler é a carta a Filemon. É a menor carta que Paulo escreveu. Ela tem apenas um capítulo. Você vai abrindo a sua Bíblia. Filemon. A gente pode chamar de um memorando a Paulo ao seu filho na fé, Filemon. Vamos ler a partir do versículo 1. Você me acompanha aí. Filemon, epístola de Paulo a Filemon, só tem um capítulo, versículo 1 adiante. Abra lá a sua Bíblia, me acompanha aí. Versículo 1, diz assim: Paulo, prisioneiro por pregar o evangelho de Jesus Cristo, irmão de Timóteo, dirigimos essa carta a Filemon, nosso muito querido colaborador no serviço de Deus, assim como a Ápia, nossa irmã na fé em Deus, e Arquipo, nosso companheiro na luta, assim como a igreja que se reúne na sua casa. Todos enviamos o nosso desejo de que a graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Continuo sempre a dizer a Deus do meu agradecimento e a orar por ti, porque ouço falar da fé que tens no Senhor Jesus Cristo e do amor que tens para com Ele e para com todo o povo de Deus. O meu pedido a Deus é que essa tua fé se comunique aos outros, para que possas ter um conhecimento pleno de tudo de bom que temos em Cristo. Tive muita alegria e fui muito encorajado em saber que o teu amor cristão é posto em prática, e como por teu intermédio, meu irmão, o coração de muitos crentes tem sido alegrado. Por isso me sinto levado a pedir-te um favor. Ainda que estando ao serviço de Cristo, teria autoridade para te ordenar aquilo que é mais conveniente. Mas prefiro falar-te nisso como um pedido.
pois que penso nos laços de verdadeira afeição cristã que nos une. Lembra-te de que sou o velho Paulo, que agora até está preso por ser o embaixador de Cristo Jesus. Queria pedir-te por meu filho espiritual Onésimo, a quem levei a nascer de novo para Cristo na minha prisão. É verdade que, noutro tempo, a sua vida te foi inútil, mas agora vai tornar-se, tanto para ti como para mim, muito útil. Por isso, tu tornei a enviar, e peço que o recebas como se fosse eu mesmo em pessoa. Aliás, bem gostaria de conservá-lo comigo, para que me ajudasse em teu lugar, enquanto me encontro assim preso por causa do Evangelho. Mas não quis tomar essa decisão sem o teu parecer. Se realmente quiseres fazer-me esse benefício, que não seja como forçado a isso, mas voluntariamente. Também pode ser que, apesar dele ter fugido durante algum tempo, agora tu o recuperes mais definitivamente, já não como escravo, mas muito mais como um irmão da fé em Deus, a quem eu em especial muito quero, mas a quem tu também ainda mais te afeiçoarás, visto que torna a ficar ligado à tua casa como trabalhador e como um irmão no Senhor. Assim, pois, se me consideras como teu companheiro, recebe-o como se fosse eu mesmo. E se te causou algum prejuízo ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso com a minha mão e o pagarei. Mas olha que no fundo tu mesmo me deves aquilo que és espiritualmente. Sim, irmão, o teu gesto dar-me-á muita alegria e ficarei muito animado por aquilo que o Senhor te inspirar. Pronto, até aqui. Graças a Deus. Filemão era um homem riquíssimo e ele morava em Colossos. Era um homem que tinha muitos escravos. E naquele tempo, somente as pessoas muito ricas podiam ter escravos. Um escravo naquela época, ele era vendido a partir de 500 denários, ou seja, mais ou menos hoje, a 75 mil reais. Filemão era um homem não apenas rico, ele era um homem convertido. Ele foi ganho para Jesus através do ministério de Paulo. Então o escravo de Filemão, chamado Onésimo, ele fugiu da sua casa. Naquela época, o Império Romano tinha milhões de escravos. Cada escravo era tido como que um inimigo que estava pronto para trair o seu senhor a qualquer momento. E Onésimo foge da casa do seu senhor. E quando o escravo fugia, ele poderia ser capturado por qualquer cidadão livre. E ele poderia ser devolvido à casa do dono. Normalmente, quando isso acontecia, o dono carimbava com ferro em brasa o escravo fugitivo com a letra F na testa. F de fugitivos. As chamadas punições exemplares, elas serviam para confirmar o poder, restabelecer a ordem e impor o medo. Havia muitas punições aplicáveis para a prática de crimes e delitos na sociedade romana. Açoitamentos, espancamentos, decapitações, enforcamentos, marcação com ferro, entre outros. Na antiga Roma, os escravos não tinham nenhum direito. A lei romana considerava os escravos meros bens a serem comercializados como qualquer outro produto. Onésimo foge de Colossos e ele vai cair aonde? Em Roma, a capital do império. Talvez ele tentasse se esconder no meio da massa, da multidão, da cidade grande. Contudo, por cuidado de Deus, ele foi preso. E ele foi parar exatamente na mesma prisão que Paulo estava. Não existem coincidências na vida cristã. O que existem são agendamentos de Deus. Lá na prisão, o apóstolo Paulo o gera em Cristo, o ganha para Cristo, o evangeliza.
E o mesmo se transforma então num homem convertido, assim como se transforma num ajudador de Paulo na prisão. Ele se transforma em alguém que abençoou o coração do apóstolo no cárcere. Mas Paulo, consciente do seu dever, em vez de reter Onésimo com ele para servi-lo na cadeia, Paulo resolve escrever essa carta ao seu filho na fé. Ele pede que agora Filemão o recebesse de volta, não como escravo, não para puni-lo, mas que o recebesse como irmão em Cristo, para recebê-lo com o coração cheio de amor. E nessa carta que Paulo encaminha a Filemão, ele nos traz alguns princípios fundamentais acerca do relacionamento cristão. Princípios acerca da reconciliação e princípios acerca do perdão. Porque, na verdade, o cristianismo é mais do que uma lista de ensinamentos, de doutrinas, as quais a gente deve abraçar e crer com toda firmeza. O cristianismo passa por relacionamentos. A vida cristã é uma vida de relacionamentos. A maturidade cristã passa pelo saudável relacionamento entre nós, como povo de Deus, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Eu gostaria de olhar aqui alguns princípios que esse texto nos mostra, para que nos ajude a entender esse relacionamento de constante reconciliação que Deus nos propõe. Em primeiro lugar, Paulo está nos ensinando nesse caminho da reconciliação que você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Relembrando o nosso tema de agosto, família, lugar de constante reconciliação. E o tema desse domingo, a reconciliação sempre começa com o perdão. Não tem nada que destrói mais o relacionamento dentro de casa, na igreja, no trabalho, do que a vaidade, do que a soberba, do que a presunção, do que o orgulho, do que a prepotência. Quando Paulo está devolvendo Onésimo a Filemão, ele não utiliza do direito que ele tem de apóstolo, pai na fé de Filemão. Ele podia ordenar, mas olha como é que ele se refere a si mesmo. No versículo 1 ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. No versículo 9 ele diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora prisioneiro de Cristo. Em vez dele colocar a sua alta posição de respeitado apóstolo, do maior plantador de igrejas, do homem de maior projeção no cristianismo do primeiro século, do homem que escrevera cartas às igrejas, que pastoreava as igrejas gentílicas no mundo, ele se dirige ao seu amigo humildemente como um prisioneiro, um velho, como alguém que não exige, mas solicita, pelo amor. Certamente nós pavimentaríamos relacionamentos saudáveis e duradouros com muito mais facilidade. Nós construiríamos pontes de contato muito mais ágeis se nós nos despojássemos, se nós abríssemos mão de títulos, de honras, de privilégios, de status, de posições, e nos humilhássemos e nos tornássemos solícitos em amor, como o apóstolo Paulo nos ensina. Esse é o primeiro princípio que Paulo nos ensina nessa carta. O segundo princípio da reconciliação que vemos nesse texto é que você nunca deve perder a oportunidade para elogiar sinceramente as pessoas. Nunca perca a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. Olha que coisa linda do texto. Essa é uma coisa fundamental na nossa vida, na nossa família, porque família é o lugar de constante reconciliação. Deus nos criou, amados, com determinadas necessidades. Você tem necessidade todo dia, por exemplo, de dormir. Se você não dormir bem, daqui a pouco a sua mente já não está funcionando mais direito. A sua lucidez vai embora.
a sua capacidade de raciocinar com clareza desaparece. Você tem também necessidade de alimento. Se você não se alimenta, você enfraquece. Você não tem capacidade de trabalhar. Você perde o seu vigor. Você tem necessidade de segurança. Você precisa de um lugar, de um teto, de um lar, de um abrigo. Você precisa cuidar do seu corpo. Mas outra necessidade que nós temos é a necessidade de amor, de amar e de ser amado. São necessidades vitais, básicas, importantes, tão importantes quanto alimentar o nosso corpo. Portanto, nós precisamos cultivar e desenvolver a capacidade de expressar o nosso amor uns pelos outros. Às vezes nós amamos alguém, mas não falamos que amamos. Nós amamos escondido. Nós amamos e a pessoa não sabe que nós amamos. Saber que é amado alegra a alma. Porque não basta apenas você pertencer à família. Você ser tio, sobrinho, irmão, primo, avô, avó, pai, mãe, filho. É preciso que você diga para essas pessoas que você as ama. Eu amo você. Você é importante para mim. Você tem valor para mim. Você é uma bênção na minha vida. Olha o que Paulo escreve aqui no versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Que coisa linda! Ele disse: Filemão, você é uma bênção. Você tem reanimado o coração dos santos. A sua casa é uma fonte de consolo. As pessoas que chegam até você saem refrigeradas. Elas se aproximam de você e elas saem mais animadas com a sua vida. Qual foi a última vez que você fez um elogio sincero a uma pessoa que você ama? Qual foi a última vez que você, propositada e deliberadamente, se aproximou de alguém, de um parente, de um amigo, de um irmão na igreja, para dizer: meu amado, minha irmã, você é uma bênção. Eu louvo a Deus pela sua vida. Deus tem abençoado o meu coração através de você. Às vezes nós pensamos isso. Às vezes nós sentimos isso. Mas nós precisamos declarar mais isso. Sejamos todos, então, portanto, generosos nos elogios sinceros. Porque isso é uma bênção. Porque abençoar amolece os corações. A terceira lição no caminho da reconciliação que o texto nos mostra é que você nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador, de construir pontes de relacionamentos entre as pessoas. Porque, irmãos, o contrário disso é o pecado que Deus mais abomina. Qual é o pecado que Deus mais abomina? À luz de Provérbios capítulo 6, o pecado que Deus mais abomina é aquele que espalha contenda entre os irmãos. É aquele que leva e traz informações não para aproximar, não para reconciliar, não para juntar os corações, mas aquele que leva e traz informações para gerar intrigas, contendas, dissensões, disputas, divisões e amargura. A Bíblia diz que esse pecado Deus abomina. Mas como é bonito você ser um pacificador. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A quarta lição que o texto nos mostra no caminho da reconciliação é que reconciliação exige o nosso empenho. Veja como o texto mostra claramente como Paulo se empenhou e como ele começa a preparar esse caminho da reconciliação. Primeiro, ele mostra a sua linguagem de amor, ao invés da sua autoridade apostólica. Olha o versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor.
Existe uma grande diferença entre você exercer a autoridade imposta e exercer a autoridade adquirida. Você pode dar uma ordem oficial e as pessoas podem até obedecer. Você pode até poder fazer isso. Você pode até ter o direito de fazer isso. Mas quando você solicita por amor, o argumento se torna irresistível. Não importa a posição que você ocupa, não importa o cargo que você ocupa na sua empresa, na sua profissão, ou mesmo a sua posição de liderança, seja na igreja, seja em casa, seja onde for, você pode construir pontes quando você abre mão da sua posição, do seu status e começa a usar a linguagem do amor. Em vez de exigir, você pede. Em vez de ordenar, você suplica. Em segundo, Paulo argumenta ainda para aproximar Onésimo de Filemão, e ele fala da conversão daquilo que tinha acontecido com Onésimo. Olha o versículo 10. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo está aqui juntando argumentos para construir essa ponte de reconciliação de Onésimo e o seu patrão, o seu senhor, o seu dono. E ele diz: você deve recebê-lo agora, porque ele é um filho. Eu o gerei entre algemas. Ele é convertido. Ele pertence à família de Deus. Ele faz parte agora do rebanho de Deus. Olha o argumento do versículo 11 até o 14. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu o envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Qual é o argumento de Paulo aqui? Onésimo significa útil, e Filemão significa gentil, afeiçoado, amoroso. Paulo está dizendo: olha, Onésimo tornou-se inútil para você quando ele fugiu da sua casa, mas agora ele verdadeiramente faz jus ao seu nome, o nome que ele tem. Ele te é útil. E eu espero, já que o Onésimo faz jus ao seu nome, que você também, Filemão, faça jus ao seu nome, sendo generoso, sendo acolhedor, e eu receba em amor. E Paulo usa mais um argumento para aproximar Onésimo e Filemão. Olha os versículos 15 e 16. Pois acredito que ele venha a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre, não como escravo mais, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, Filemão, nós cremos no amor de Deus. A fuga de Onésimo, ela não foi em vão, não se perdeu, antes contribuiu para o bem. Quando ele tomou essa decisão, ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo. Certamente a motivação dele era errada. Ele queria fugir, ele queria se esconder, ele queria largar a mão do trabalho. Mas o amor de Deus trabalhou de tal modo que ele, fugindo, encontrou a salvação, encontrou a verdadeira vida. Olha, o amor de Deus está por trás dessa cena toda. O amor de Deus está permeando esse acontecimento. O amor de Deus está nos bastidores desse episódio. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Dessa maneira, Filemão, você deve receber Onésimo não como escravo, não como fugitivo, mas como um irmão caríssimo. Lição aprendida. Até que ponto nós nos esforçamos buscando todos os argumentos da nossa razão, todos os argumentos do nosso coração, para que nós possamos ser sempre pacificadores? Até que ponto nós nos esforçamos para aproximarmos as pessoas umas das outras? Na nossa família, na nossa igreja, nós exercitamos o amor, queridos.
Nós somos canais do amor de Deus. Nós somos canais de aproximação entre as pessoas. Porque Deus dá a todos nós certamente pelo menos um dom. E esse é um ponto interessante. Se você não sabe qual o dom que você tem, saiba que todo aquele que crê em Jesus, que é cheio do Espírito Santo, tem pelo menos um dom. O Espírito Santo distribui pelo menos um dom a cada um de nós. Mas se você ainda não tem com muita clareza na sua mente, no seu coração, que dom é esse que Deus lhe deu, eu vou lhe dizer com certeza o que Deus já lhe deu. Deus nos deu o dom, o ministério da reconciliação. Todos nós somos ministros da reconciliação. Todo o que crê que foi salvo em Jesus tem esse dom. Você pode se aproximar das pessoas, você pode fazer com que as pessoas se aproximem umas das outras, você pode aliviar tensões. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Em vez de a gente levantar os pecados uns dos outros, para afastar as pessoas umas das outras, nós devemos encobrir, para aproximar as pessoas. Nós devemos ser embaixadores dessa causa do amor. O amor que leva o perdão, o amor que leva a aproximação, uns dos outros e nós de Deus. Antes de concluir, o versículo 17, Paulo diz assim: recebe-o como se fosse eu mesmo. A lição aqui é: empenhe-se em valorizar as pessoas. O que é que Paulo está dizendo? Toda pessoa é importante. Paulo, diante do escravo fugitivo cujo destino podia ser a morte, diz que esse escravo era como ele mesmo. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Não existe uma pessoa mais importante que a outra. Todas as pessoas têm valor. Todas as pessoas são igualmente importantes na nossa família, na família de Deus, na igreja. Deus quer que a nossa vida seja uma vida onde prevaleça o amor. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, e eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Paulo não está dizendo que Onésimo não errou. Ele errou. Paulo não está dizendo que ele não cometeu nenhum deslize. Não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós devemos ser tolerantes, caminhar mais uma milha. Nós devemos ser compassivos quando as pessoas falham, quando as pessoas erram. Porque é muito mais fácil atirar uma pedra, acusar o erro, pisar no caído. É mais fácil recriminar e condenar quem tropeçou, quem falhou, quem escorregou, quem foi para o chão. Mas o projeto de Deus é que nós sejamos marcados pelo amor. É para restaurar? Sim. É para recuperar? Sim. É para levantar? Sim. É para dizer o seguinte: essa pessoa falhou, mas eu estou disposto a ajudá-lo a se recompor, a se refazer, a se levantar, a estender a mão para ela. Notem que Paulo trabalha a linguagem do perdão e da restituição, versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima o meu coração em Cristo. Paulo aqui está dizendo assim: se você, Filemão, quiser receber, eu te pago. Mas antes de exigir ou estabelecer uma restituição, Paulo usa a linguagem do perdão. Perdoa Onésimo, Filemão. Porque, irmãos, não há reconciliação sem perdão. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: se você tiver motivo de queixa contra outrem, você deve perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. Vamos concluir. Nós temos a ceia. Glória a Deus.
Viver o perdão e a reconciliação na nossa família não significa que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos ter entreveros, que nós não vamos ter momentos onde vamos consciente ou inconscientemente ferir uns aos outros, machucar uns aos outros, constranger uns aos outros. Mas Paulo está dizendo que a nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, nos nossos estudos, o amor deve ser exercido. O perdão deve ser exercido. E se necessário for, a restituição também deve ser exercida. Mas jamais as feridas devem continuar abertas. Jamais as muralhas da inimizade têm que ser levantadas novamente ou reerguidas. Ao contrário, a nossa vida deve ser sempre um lugar de amor. Nossa vida um lugar de perdão. Nossa vida um altar de restauração. Nossa vida uma vida de reconciliação. Nós com Deus e uns com os outros. Você pode baixar sua cabeça onde você está e fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela revelação que o Senhor nos traz. Uma carta tão singela e tão simples, uma carta curta, mas tão solene, tão pequena, mas tão cheia de significados. Que essa palavra que nós acabamos de ouvir, ela encontre lugar nos nossos corações. Que essa palavra encontre lugar na nossa mente e nos ajude a sermos aqueles construtores de pontes de amor, pontes de perdão, pontes de reconciliação e pontes de restauração. Primeiramente, na nossa casa, na nossa família. Família é um lugar onde a restauração, a reconciliação é permanente. Porque o perdão, antes de ser um sentimento, ele é uma atitude, ele é uma decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou Jesus. E Jesus perdoou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Portanto, nós perdoamos, porque já fomos perdoados pelo Senhor. Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Nós podemos oferecer e receber livremente esse perdão glorioso. Porque o preço do pecado foi pago por Jesus na cruz. Pedimos então que o Senhor nos ajude a restaurarmos relacionamentos dentro da nossa casa, restaurarmos relacionamentos no nosso trabalho, aqui na igreja, onde quer que estejamos, porque o Senhor nos constituiu ministros da reconciliação. Que nós possamos aplicar esse lindo exemplo da Tua palavra nas nossas próprias vidas. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que se aplica em buscar o perdão, a reconciliação entre as pessoas. Que nós também sejamos assim, na unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Sejamos os reconciliadores, aqueles que foram eximiamente preparados na construção de pontes entre as pessoas e o Senhor, e entre os próprios irmãos e as próprias pessoas uns com os outros. Que assim seja conosco. Se você precisa de ajuda nessa área, se você precisa de uma oração específica, especial, nós vamos prosseguir com o culto, com a ceia. E você pode nos procurar depois, se você quer uma oração, se você quer uma orientação, se você quer a cura de um relacionamento. Nós vamos orar, nós vamos profetizar, nós vamos te orientar, sim, na palavra, como resolver isso na presença de Deus. O que significa o perdão? Como é esse perdão? Como que eu faço isso? A gente ajuda. Porque eu já fiz muito isso. Eu precisei fazer muito isso na minha vida, E a gente está assim à disposição, porque é a vontade de Deus para a sua vida. Que assim seja conosco. Amém. Então, primeiro eu
dou a palavra da ceia, abençoo os elementos, depois vocês fazem a distribuição. Muito bem. Então, eu vou falar mais um pouquinho. Jesus estava reunido com os seus discípulos. E era um momento bem tenso. Um momento em que os discípulos estavam ali pelejando uns com os outros, dizendo quem será que é o mais importante entre nós. E Jesus, como nunca perdeu a oportunidade de ensinar, ele pega uma toalha, joga no ombro, pega uma bacia, põe água e vai dar uma lição para os discípulos, para ensinar a eles quem era o maior. Ele começou a lavar os pés deles. Esse é o nosso Jesus. Ele ensina não só falando, fazendo. E os discípulos então constrangidos aqui, diante desse ato tão humilde, tão solene, mas tão impositivo, né, de Jesus, dizendo que vocês estão preocupados com isso. Era a noite em que ele foi traído. Aí a Bíblia diz que ele toma o pão. E engraçado, se fosse eu no lugar, eu estaria com o coração bem dolorido, com medo. Ele sabia que ia ser traído. Ele sabia que ia ser crucificado. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que o Pai o ressuscitaria, mas ele teria que passar por tudo aquilo. Ele sabia. E ele tomou o pão, sabe o que ele fez? Deu graças. Sabe o que significa dar graças? Agradecer. Jesus então nos ensina que ceia não é funeral. Ceia é alegria, é uma festa. O que nós estamos festejando? Olha, vocês façam isso em meu nome, até que eu volte. Ele vai voltar e nós sabemos. A igreja está esperando. Então o momento da ceia é um momento que a gente olha para trás e vê a cruz, e vê tudo que Jesus já fez por nós. Mas a gente também olha para agora e nos vê. Eu sempre olho para mim e eu quase choro toda vez. Eu sei de onde eu vim, quem eu era. Perfeito? Longe de ser perfeito. Mas não sou mais a pessoa que eu era. Puro milagre de Deus. Se eu não tivesse vindo para o Senhor, outro dia eu conto o testemunho de novo. Eu já estaria morto. Se eu não tivesse vindo para o Senhor, eu já estaria morto. Tenho certeza. Deus me poupou pelas orações da minha esposa, joelho dobrado, boca fechada. Porque ela falava muito e orava muito e não dava certo. Aí ela parou de falar e começou a orar só. Mas deu certo. Deu certinho. Porque o Senhor acho que deve ter falado para ela: você não vai falar mais? Você não vai fazer mais? Deixa que eu faça então. E quando Deus faz, Ele constrange. É o Espírito Santo. Uma pessoa vai tentar convencer a outra e dar confusão. Porque a gente não foi chamado para isso, para mudar as pessoas. Mas Deus é especialista. Então a gente olha para hoje, diante da ceia, e vê o que Deus fez na nossa vida. Mas a ceia também faz a gente olhar para o futuro, amanhã. A volta gloriosa do Senhor Jesus. Isso não é uma história. Isso é uma realidade. Ele voltará. Nós cantamos bastante hoje aqui. A gente vai ter problema, a gente vai ter luta, agonia, aflição. Mas um dia tudo isso vai acabar. Sabe aquele grito de liberdade que nós vamos dizer para Satanás, para os demônios, para o pecado, para a tentação, para a morte, para a enfermidade, para a injustiça? Nós vamos dizer: basta. Ponto final, chegou, acabou, não tem mais. Porque lá é lugar de delícias. Para mim isso é tudo no céu. A presença de Deus é suficiente, não precisa de mais nada. Só a presença de Deus. É o lugar que eu nunca devia ter saído, irmão Jefferson, pastor Jefferson. Porque o lugar da presença de Deus é só isso que a gente precisa, mais nada. Porque nada mais satisfaz a não ser a própria presença de Deus. Então a ceia nos lembra o futuro, faz a gente olhar para frente. Mas a ceia também faz a gente olhar para os lados. Nós temos aqui irmãos, nós temos amigos, parentes, familiares. E a gente não pode estar diante da ceia do Senhor com entreveros na nossa vida. E como é que a gente faz isso? Então eu não tomo ceia hoje. Não. Você não foge da ceia por causa do pecado. Você foge do pecado por causa da ceia. Então você agora, onde você está, assim, se arrepende.
a sua parte no problema todo? 1%. Então é só essa sua parte que Deus quer que você se arrependa. É só 1%, 99% é do outro. Tá bom, é 1% com você. Porque o outro é o outro deixa para Deus. Consulte cada um a si mesmo, diz a palavra. Não é para consultar o irmão no dia da ceia. A gente às vezes fica consultando o irmão, fica examinando o irmão. Examine-se cada um a si mesmo e tome a ceia. Não é para você ficar constrangido e falar, não, hoje não posso tomar. Por quê? Sabe por que você pode? Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você não deve perder a comunhão com Deus porque você errou e pecou. Você deve se arrepender e confessar e encontrar misericórdia. A ceia então nos faz olhar dos lados e consertar o que a gente precisa consertar. Mas a ceia também nos manda olhar para dentro, examinar a nossa própria vida, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Porque a palavra diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas a gente não vive com gosto mais no pecado. A gente não pertence mais a este mundo. É uma grande diferença. O cristão é um pecador perdoado. Dá para entender isso? Eu não deixei de ser pecador, infelizmente, não deixei. Eu tenho a carne que trabalha aqui do meu lado, e se eu deixar, ela toma conta. Mas eu sou um pecador que descobriu o caminho do perdão, do arrependimento, da reconciliação. Eu tenho paz com Deus. Olha, essa paz com Deus ninguém compra, só o sangue de Jesus. E nós temos esse sangue, é nosso. Então ceia é momento de júbilo, de alegria, de gratidão, de dizer obrigado, Senhor, pela oportunidade. Pai, aqui estão os elementos que nós abençoamos, nós consagramos a Ti. Nós dizemos são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. O corpo que foi moído, o sangue que foi vertido em favor dos nossos pecados. Ajuda-nos a preparar o nosso coração diante do Espírito Santo de Deus, a quem confessamos os pecados, recebemos o perdão, recebemos a restauração e recebemos a alegria e a comunhão contigo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também é por uma coroa trocar. Mas a glória dos céus, o Cordeiro, o Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, que é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa
Aleluia. Esse é um momento de alegria, de gratidão, um momento de júbilo na presença do Senhor. Aqui está o pão, que para nós que cremos é o corpo de Cristo, representa o corpo de Cristo. Por isso, comei dele todos, em nome de Jesus. Amém? Igualmente, depois que serviu o pão, Jesus tomou o cálice. Ele disse: este é o cálice da nova aliança. Bebei dele. Hora de gratidão, hora de louvor, de adoração. Você que está com a sua família, você vai orando, vai agradecendo a Deus, porque é um privilégio estar na casa do Senhor, é um privilégio tomar da ceia, é um privilégio fazer parte do corpo de Cristo, é um privilégio ter o nosso nome escrito no livro da vida, é um privilégio sermos perdoados dos nossos pecados, é um privilégio poder falar: Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por morrer em meu lugar. Obrigado, Senhor, por derramar o sangue lá na cruz. E esse sangue me purifica de todo pecado. Te agradecemos pela nossa família. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos aqui. Te agradecemos pela vida do pastor Silvio, que veio nos abençoar. Te agradecemos pela vida do pastor Jefferson, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por ser participante da graça divina, da família bendita de Deus, de podermos estar na tua casa. É um privilégio, Senhor. É um privilégio, Senhor. Não temos palavras suficientes para transformar tudo isso em palavras diante do Senhor, mas o nosso coração está quebrantado, nosso coração está grato, Senhor, porque nós mais uma vez podemos participar da ceia de Cristo, mais uma vez, mais um dia o Senhor nos deu. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. É privilégio dos santos, é privilégio daquele que conhece Jesus de perto, é privilégio daquele que pode dizer: eu amo o Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Rei, um voz de júbilo, de alegria, de adoração. Aleluia. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida,
graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Declara pra ele. Pela cruz me chamou, aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você se sinta amado, amada. E eu posso dizer, como eu sempre falo, olhando no olho de cada um: eu amo vocês, nós amamos, nós aprendemos que esse amor edifica, esse amor constrói, ele faz a gente vencer. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus e Ele nos amou primeiro. Amém? Pai, nós temos uma semana pela frente, uma semana que vamos tomar decisões, que vamos trabalhar, que precisamos, Senhor, fazer algumas coisas, e às vezes vai ser até novidade, mas nós dependemos totalmente de Ti, dependemos totalmente do Espírito Santo, e pedimos agora a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre o nosso trabalho. Senhor, coloca seus anjos batedores da direita, da esquerda, na frente e atrás, em cima e embaixo do nosso veículo, que possamos ir e voltar em paz e segurança, guardado e protegido pelo sangue do Cordeiro. Abençoa o trabalho da nossa mão, Senhor. Abençoa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos, Senhor, esse canal de bênção que o Senhor pode usar em qualquer momento aonde nós estivermos. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo esteja sempre em nós, sobre nós, até o dia que cada um de nós vamos encontrar com Cristo face a face. Amém? Dá um abraço, seu irmão, olha no olho, diz que você ama, diz que você ama. Aleluia. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar